Por que desejamos quem nos fere, chamamos amor ao que nos rouba a paz, e mesmo conhecendo as regras, seguimos jogando este jogo onde o coração quase sempre sai derrotado? O amor é a forma mais sutil de poder. Talvez Maquiavel nunca tenha escrito essa frase, mas sem dúvida a teria compreendido melhor que todos nós. Porque no fundo, o que chamamos de romance pode ser apenas um campo de batalha encoberto. Um jogo silencioso onde ganha quem menos ama, quem melhor se oculta, quem sabe usar o silêncio como faca e o olhar como armadilha. Você já sentiu isso? Essa estranha inversão em que a pessoa que mais te fascina é precisamente a que te mantém em estado de incerteza. Como um governante que oferece migalhas de atenção apenas para manter controle sobre sua alma. Maquiavel não falava de amor, falava de poder, mas talvez estivesse falando das duas coisas ao mesmo tempo, sem que percebêssemos. Hoje não estamos aqui para falar de flores, estamos aqui para falar da raiz, essa parte escondida, enterrada, suja, que alimenta tudo o que parece belo na superfície. Estamos aqui para decifrar o método mais sujo de Maquiavel, não como um truque de conquista, mas como uma verdade incômoda sobre a natureza humana. Não só queremos amar, queremos dominar e às vezes queremos ser dominados. Então feche os olhos um instante, respire. Imagine alguém que você amou profundamente. Agora pergunte a si mesmo: era amor ou era uma guerra disfarçada de carinho? Há um momento quase imperceptível onde o encanto se torna cálculo. Um olhar que dura meio segundo a mais, um silêncio medido com precisão milimétrica e pronto. Aquele que parecia apaixonado agora está estrategicamente posicionado. No jogo da intimidade ninguém entra desarmado, e Maquiavel sabia disso muito antes do Tinder ou das promessas de alma gêmea. Ele jamais acreditaria no amor verdadeiro, não porque fosse cínico, mas porque conhecia a anatomia do poder. O que chamamos de sentimento puro para ele seria apenas uma ilusão cômoda que encobre a maquinaria real, o desejo de controlar aquilo que nos fascina. Pense com honestidade. Você realmente amou alguém? Ou apenas tentou possuir a sensação que essa pessoa despertava em você? Maquiavel escreveu O Príncipe como um manual de sobrevivência, não em campos de batalha, mas dentro do terreno mais instável que existe: o coração humano. Ele entendia que o desejo, igual à política, não busca equilíbrio, busca vantagem, e que mesmo o afeto mais doce carrega em sua coluna vertebral uma estratégia silenciosa. Talvez você nunca tenha dito em voz alta, mas já deu as respostas. Já ignorou mensagens para parecer menos disponível. Já ficou calado não porque não tivesse nada a dizer, mas porque sabia que o outro imploraria por sua voz. Já sentiu prazer não em ser amado, mas em ser necessário. Esse baile entre carinho e controle é tão velho quanto o mundo. E Maquiavel, em sua brutal honestidade, via no amor o mesmo jogo de manipulação que moldava impérios. Com uma diferença: no amor, o sangue derramado é invisível e os príncipes usam pijama em vez de armadura. Ele teria rido da ideia de um relacionamento saudável, não por desprezo, mas por lucidez. Porque sabia que o ser humano não busca apenas ser amado, busca ser o centro do amor do outro, busca o trono. E aqui está o ponto mais incômodo de todos: ninguém ama por altruísmo. Amamos porque queremos ser lembrados, desejados, admirados, temidos. Queremos marcar território na memória do outro. Ser cicatriz, ser ausência que dói, ser o nome que aparece sem ser chamado. Maquiavel escreveria: é melhor ser ausência inesquecível que presença irrelevante. O amor em sua versão mais crua não é encontro de almas, é guerra de percepções. E quem sabe manipular sua própria imagem, às vezes vítima, às vezes herói, às vezes mistério, governa não só a narrativa, mas o ritmo da paixão. Quantas vezes você sentiu mais desejo por quem te negava? Quantas vezes confundiu indiferença com profundidade, silêncio com maturidade, distância com valor? Maquiavel sabia: o coração se rende ao enigma. Não amamos o claro, amamos o que nos deixa em dúvida. E por isso ele não confiaria no amor, porque sabia que o amor não é justo, é tático. E que no campo do desejo ganha não quem ama mais, mas quem deseja menos e manipula melhor. Pense nas histórias que te marcaram. Não foram as calmas, foram aquelas onde você lutou para ser visto. Aquelas onde mendigou sinais, aquelas onde o outro parecia sempre um passo à frente e você eternamente tentando alcançar. Esse
É um método simples, cruel, funciona porque o ser humano é vulnerável à escassez. Quem dá demais perde o trono, quem se retira no momento exato é lembrado como lenda. Maquiavel entenderia perfeitamente, não porque fosse incapaz de amar, mas porque compreendia que todo afeto se converte cedo ou tarde em uma negociação de poder emocional. Existe uma forma de poder que não grita, sussurra, não impõe, convida, não exige, oferece o abraço, o refúgio, o gesto, que parece desarmado, mas aí está o perigo. A manipulação mais eficaz não é a que se impõe, é a que se disfarça de fragilidade. A vulnerabilidade é um teatro, às vezes sincero, às vezes cuidadosamente ensaiado. Se Maquiavel vivesse hoje, talvez não visse os sentimentos com desprezo. Ao contrário, os estudaria com lupa. Analisaria como choramos para aliviar a culpa, como nos calamos para castigar sem palavras. Como usamos um eu só queria te fazer bem como chantagem emocional disfarçada de amor. Porque neste teatro emocional, não ganha quem sente mais. Ganha quem sabe usar o que sente. Imagine a cena. Você conhece alguém, essa pessoa se mostra aberta, sensível, talvez um pouco quebrada, você sente empatia, quer cuidar, se aproxima, e de repente, sem perceber, termina preso em uma narrativa onde suas emoções começam a girar ao redor do bem-estar dessa pessoa. Você se torna responsável pela dor alheia, e com cada gesto de compaixão se entrega mais. Sem notar, foi governado. Maquiavel teria entendido isso perfeitamente. Não é a força que escraviza o outro, é a fragilidade, porque o poder mais absoluto é o que se apresenta como dependência. Quem se mostra fraco, às vezes, é quem mais domina. Já viu isso em ação? Aquela pessoa que parece machucada demais para ser cruel, mas que com cada gesto te faz sentir culpado, com cada ausência te obriga a perseguir, com cada eu sou assim te faz aceitar menos do que merece, porque você acredita que ela precisa de cuidado, não de limites. Essa é a atuação mais sutil do poder, a performance da dor. Mas não se engane, nem toda vulnerabilidade é teatro. Algumas dores são reais. O problema é que neste cenário confuso da intimidade, o real é ousado. A lágrima que hoje cai sincera amanhã pode se tornar desculpa para controlar. O trauma compartilhado que parecia intimidade pode se transformar em escudo contra qualquer crítica. E você se vê caminhando sobre cascas de ovos, cuidando do outro como se estivesse sempre à beira do colapso, enquanto ignora as suas próprias feridas. Já notou o poder que existe em não responder uma mensagem? No atraso calculado entre você tá aí e desculpa, estava ocupado? Às vezes o silêncio grita mais que qualquer discurso apaixonado. E é nesse território invisível, denso, pulsante, onde se trava uma das guerras mais sofisticadas da psicologia sombria. A guerra pela atenção. Maquiavel não precisava viver em tempos de Wi-Fi para entender isso. Para ele, o poder não estava em fazer barulho, mas em saber exatamente quando calar. O silêncio é uma forma de domínio, não porque nega, mas porque faz o outro imaginar. E o que a imaginação constrói sempre é mais poderoso que a realidade. Você já sentiu na pele, certo? A ausência que corrói, a dúvida que cresce no intervalo de uma resposta, o visto às 14h17 que nunca veio acompanhado da frase que esperava. E você espera mais. E cada minuto alimenta não só o desejo, mas a submissão emocional. Maquiavel dizia que o governante sábio é aquele que cria dependência. E nada gera mais dependência que o silêncio bem usado. Ele entendeu muito antes que qualquer terapeuta moderno que os seres humanos se movem, não só pelo que recebem, mas sobretudo pelo que não recebem. A promessa quebrada, o gesto incompleto, a expectativa frustrada, esses pequenos vazios constroem cavernas emocionais dentro de nós. E quando alguém domina a arte de Digza, crescer sem preenchê-las, governa sem necessidade de dominar abertamente. Por isso, em todo relacionamento marcado por tensão, existe alguém que diz menos, e essa pessoa sempre tem mais controle. Fala pouco, responde quando quer, desaparece 2 dias e volta como se nada. Ela dita o ritmo, não porque ama mais, mas porque tem menos pressa, menos urgência. E a urgência neste jogo é a sentença de quem já perdeu. Mas aqui está a perversidade do jogo. Quanto mais silêncio te dão, mais você fala, mais se abre, mais tenta preencher os espaços vazios com palavras que jamais te pediram. Nesse desequilíbrio,
se consolida o domínio. Quem cala molda a narrativa. Quem fala implora por sentido. Se Maquiavel escrevesse sobre relacionamentos, diria: não imponha sua presença, faça com que seja notada quando faltar. E aqui se esconde uma das ferramentas mais sutis da sedução sombria: tornar-se necessário por meio da ausência, como um governante que aparece pouco, mas sempre nos momentos decisivos. Como um veneno lento, não mata, mas adoece pouco a pouco. Você começa esperando, depois justificando, depois se culpando. Será que falei demais? Me expus cedo demais? Será que o problema sou eu? O silêncio bem administrado tem esse efeito. Não responde, mas acusa. Não explica, mas condena. E quem controla esse silêncio, controla o campo emocional. Você não se apaixona por alguém, se apaixona por um reflexo, por um eco daquilo que não resolveu dentro de você. Por uma imagem que, de forma sutil e quase mágica, te mostra quem você poderia ser, ou quem tenta desesperadamente esconder. Maquiavel nunca escreveu sobre espelhos, mas entendia perfeitamente que o poder não está em mostrar quem você é, mas em refletir o que o outro precisa ver. O verdadeiro sedutor não brilha sozinho, brilha nos olhos de quem o olha. Torna-se um espelho escuro, deformado, mas sedutor, não porque revela verdades, mas porque oferece ao outro a versão irresistível de si mesmo. Esse é o núcleo mais perverso e mais sedutor da psicologia sombria. Seduzir não é mostrar uma identidade, é se tornar a superfície onde o desejo do outro se reconhece. Não diz olhe quem sou, diz sem palavras. Olhe quem você pode ser comigo. E aí há um poder quase divino, porque todo ser humano carrega uma ferida secreta, um medo, um rastro de insuficiência, um capítulo sem fechar. E quando alguém aparece sem invadir, sem prometer, mas refletindo esse vazio de forma disfarçada, o desejo nasce não como amor verdadeiro, mas como fascinação narcisista. Nesse jogo, o espelho se torna arma. Não confronta, seduz. Não desafia, compreende, e por isso tanta gente se apaixona por quem parece ler sua alma. Mas o que está sendo lido não é a alma, é o medo, é o trauma. É a ferida que nunca sarou e que agora encontrou alguém que a reconhece sem julgamento, sem pressa, sem exigências. Maquiavel diria: um príncipe sábio deve se parecer com seu povo, ainda que não seja como eles. No amor isso se traduz assim: quem se torna reflexo do inconsciente do outro obtém acesso direto ao seu desejo. Existe um momento exato, quase invisível, em que tudo muda. É quando o jogo deixa de ser só atração e começa a se converter em governo silencioso. Não um governo de palavras, mas de emoções. Maquiavel sabia que o poder não nasce da força. Nasce da capacidade de criar caos e em seguida oferecer ordem. Essa é a engenharia oculta da sedução sombria. Fazer o outro sentir que está se afogando e depois estender a mão. Você já esteve aí, naquele lugar de inquietude, de dúvida, de ansiedade que cresce no estômago e não tem nome. A pessoa se afasta, desaparece, muda o tom e de repente tudo se torna instável. Você começa a pensar demais, a inventar histórias, a buscar sinais. Esse é o caos. Não o do grito ou da briga, mas o caos emocional. O que desorganiza seu mundo interno sem fazer barulho. E então, como mágica, chega o gesto. Um oi, um emoji, uma ligação inesperada. Um pensei em você. E como uma tempestade que para, de repente você sente paz, mas não nota que essa paz foi criada exatamente por quem provocou a tempestade. Maquiavel chamaria isso de engenharia do afeto. Criar o problema e depois vender a solução. Porque o ser humano não se apega a quem o ama constantemente, mas a quem interrompe a dor que ele mesmo causou. Esse ciclo, tensão, caos, alívio, vicia, é como uma droga emocional. Com cada nova oscilação o vínculo se aprofunda. Não por amor, mas por dependência psíquica. Percebeu que os relacionamentos mais marcantes da sua vida não foram os mais tranquilos? Foram os que te tiraram do centro, os que te roubaram o sono, os que desorganizaram sua rotina e ao mesmo tempo te fizeram sentir vivo. Maquiavel escreveria: a estabilidade só se valoriza depois do colapso. Por isso o caos funciona, converte a normalidade em privilégio. O sedutor maquiavélico sabe, não busca harmonia contínua, administra o ritmo da instabilidade não para destruir, mas para manter o interesse aceso.
porque o interesse não sobrevive na calma. O desejo, para se manter vivo, precisa de fricção. E o caos neste jogo é o fósforo. A ordem é o alívio. Quem domina este ciclo sabe exatamente quando desaparecer, quando se aproximar, quando calar e quando confessar. Lê o outro como um mapa de nervos e, com um toque ou uma ausência, redefine a realidade emocional alheia. É cruel, talvez, mas é profundamente humano, porque todo coração guarda dentro uma inclinação ao drama. Uma sede de sentir, uma fome por montanhas rusas emocionais que nos tirem da anestesia cotidiana. E aí é onde o caos seduz. O caos nos devolve a sensação de estar vivos, de sentir algo, ainda que doa. E quando alguém domina esse ritmo, sabe te ferir e depois te curar, torna-se indispensável, não por amor, mas por função emocional. Agora que chegou até aqui, me diga, quantas vezes acreditou estar amando quando na realidade só estava lutando para manter seu lugar dentro da mente de alguém? Essa pergunta que fica ressoando como uma brisa fria em uma madrugada que não termina. Talvez Maquiavel nunca tenha escrito sobre corações partidos ou sobre noites inteiras esperando uma mensagem que nunca chegou, mas ele sabia que o desejo humano não é puro, é político, é estratégico, é visceral, entendeu? Muito antes de nós, que o amor, esse que nos rouba o ar, que nos inquieta e nos molda, não é um encontro de almas gêmeas, é uma disputa simbólica por território emocional. Uma guerra travada, sem armas visíveis, onde o trono é a tensão e o campo de batalha é a memória. Sim, ainda existe beleza em amar, mas é uma beleza imperfeita, marcada, contraditória, uma beleza que nasce do atrito, não da harmonia. E talvez o verdadeiro poder, ao final, não seja conquistar corações, mas ter a coragem de ver o amor como realmente é, uma arquitetura frágil construída entre o caos e a ordem. O amor que sobrevive não é o que tenta abolir o caos, mas o que aprende a dançar com ele, que aceita que todo relacionamento é um sistema de forças opostas, que entende que o jogo nunca termina e que, às vezes, para permanecer primeiro, é preciso estremecer.